Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu vim aqui, tem uns 3 anos, eu acho, a última vez que eu vim visitar a igreja. E para mim é um privilégio, uma grande oportunidade poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu vou mostrar aqui para os irmãos uma foto, como o pastor falou. Eu não vou gastar muito tempo no meio do missionário, mas eu queria mostrar para os irmãos o meu trabalho, né? Essa daí é a foto com o meu time lá na Noruega. Desculpa, irmãos, perdão, os irmãos podem sentar, perdoa. Ali está o meu time, eu estou ali no meio, com o meu chefe do lado de blusa cinza. Tem algumas pessoas também que estão na foto, tem 2 rapazes que estão na foto, que não trabalham na Noruega conosco, mas que estavam lá também nessa foto. Ali tem alguns que são da Indonésia, da Líbia, da Colômbia, Venezuela, Síria e Índia, nessa foto. Tem mais, tem norueguês, claro, também. E tem mais um também na mesa, que não está ali. E naquele grupo que está aqui comigo, tem religiões que são da religião do islamismo, muçulmanos, e também hinduístas, da Índia também. E como o pastor falou, desde 2019 eu tenho trabalhado lá na Noruega, e eu tenho trabalhado com esse grupo que já mudou um pouco também. Eu já compartilhei algumas vezes sobre o meu colega de trabalho que é da Tailândia e que ele tem ido à igreja já tem 2 anos, mais de 2 anos na verdade, e eu tenho sempre pedido, compartilhado com os irmãos, pedindo oração pela vida dele. Tem sido um processo de conversão. Ele vem de uma religião budista, e na religião budista é uma religião que não acredita em Deus, não existe um Deus criador, não existe o conceito de pecado, não existe o conceito de fé. Então tem muitos desafios em se evangelizar uma pessoa de uma religião assim tão diferente, porque o conceito dele, a cosmovisão que ele tem, é totalmente diferente da nossa. E por isso que tem sido um processo, mas eu já compartilhei uma vez de quando ele estava se mudando, e aí eu fui ajudar ele a fazer a mudança na casa dele, e ajudando nessa mudança, há um tempo já eu tinha dado uma Bíblia de presente para ele, porque ele tinha muitas perguntas sobre a fé cristã, indo à igreja, e essa Bíblia ele estava lendo também. E quando eu dei a Bíblia para ele, ele fez mais perguntas, ele não aumentava as perguntas, mas foi um momento muito bom dele poder conhecer a Deus. E com isso, no dia que ele estava fazendo a mudança, ele pediu, eu fui ajudar ele a fazer a mudança, carregando as caixas, muitas caixas pesadas, e aí quando chegou na porta da casa dele, ele falou que não era para entrar com nada dentro de casa ainda. Ele falou, você não entra com nada, deixa tudo na porta, deixa a porta aberta. E eu naquele momento eu não entendi por que a gente não podia entrar com as coisas, e eu já estava cansada também, e pensando por que a gente não pode entrar com as caixas logo, por que tem que esperar? E aí ele virou para mim e falou assim, na religião budista, a gente, quando compra uma casa nova, a gente entra com o Buda primeiro. É como se fosse assim, um sinal, talvez, de abençoar a casa, de consagrar a casa. Mas ele falou, mas eu não sou mais budista. Aleluia! Entrar com a Bíblia. Glória a Deus! Louvado seja o teu santo nome, Senhor! Ele não está nessa foto porque agora ele não trabalha mais no mesmo setor que eu. E essa é a foto mais recente que tem agora comigo. Também tenho tido a oportunidade de, aos poucos, compartilhar um pouco da fé com os muçulmanos. Nessa foto, a maioria deles são muçulmanos. Nessa foto tem pelo menos 5 muçulmanos ali comigo. 6, na verdade. 6. E eles passaram pelo Ramadã recentemente. Eu também pedi à igreja de oração sobre isso. E foi um momento que eu tive algumas oportunidades de... eu não quero confrontar, meu objetivo não é confrontar a fé deles, mas talvez trazer uma luz, trazer um momento de reflexão, E eu lembro
que o Ramadã é muito importante para os muçulmanos, porque é o momento que eles, todo ano, eles têm que jejuar durante 30 dias. Na verdade, eles seguem o calendário lunar, né? E, então, não tem uma data certa, mas sempre acaba sendo um pouquinho antes que o ano anterior, porque eles seguem o calendário lunar. E aí eles estão jejuando. Quando eu fui, a primeira vez eles jejuando, trabalhando comigo, era durante o verão. O verão na Noruega, ele começa, quer dizer, varia, né? Porque vai mudando o horário do sol. E o jejum deles é de acordo com o sol. Então, quando o sol nasce, começa o jejum. Quando o sol se põe, termina o jejum. E aí, o que acontece? Como na Noruega, no verão, o sol fica mais tempo, então, às vezes, quando eles estavam fazendo no mês de maio, eles tinham que ficar sem comer de 4 horas da manhã até meia-noite. Porque esse era o horário que o sol estava, que ainda estava em cima, né? Até que o sol se pôs. E é muito difícil, porque você fica muitas horas sem comer e você fica muito cansado. Então eu vi o esgotamento deles, e a pessoa também, jejuando por vários dias seguidos, ela começa a ficar mais fraca, ela começa a ficar mais irritada, o humor dela muda. E infelizmente ver isso, por um lado, talvez algumas pessoas achem e admirem esse sacrifício, mas a gente sabe que é um sacrifício em vão, porque o que eles estão tentando fazer é alcançar a salvação por si próprios. E isso não vai trazer nada de bom para eles, nada de benefício para eles. Então é muito doloroso ver como que eles sofrem nesse momento. Esse ano foi um pouco mais fácil, porque agora já está sendo o mês de março. Então aí por volta de 7 horas da noite, 8 horas, eles já estavam podendo comer. E eles estavam começando mais ou menos às 5 às 6 horas da manhã. Então estava um pouco mais fácil, mas ainda assim é muito difícil passar por esse momento. E eles acham que eles estão fazendo uma grande coisa. Nesse período eles se sentem assim, um pouco mais espirituais, um pouco mais focados por eles estarem passando por isso. Mas é um orgulho da religião, né? Como eu vou comentar aqui um pouco sobre os fariseus, sobre os saduceus. É um orgulho que não te traz nada, porque a gente sabe que nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. Eu só queria compartilhar uma vez, dessa vez agora que a gente estava jejuando, eu faria assim para um deles. Comecei um pouco a tentar ter conversa sobre isso, e eu perguntei para ele assim, mais ou menos, né, perguntei nesse sentido, por que vocês fazem isso, por que você está jejuando e tal. E ele me deu uma resposta, e aí eu virei para ele e falei assim, eu acredito que não tem nada que eu possa fazer que possa fazer a Deus me amar mais. E não tem nada que eu não possa fazer que possa fazer Deus me amar menos. E aí ele ficou assim, mas ele não discutiu muito. Ele foi para um outro assunto e falou assim, você lê a Bíblia, você é muito devota também. Assim, não por causa da Bíblia, né? Mas eles veem que eu sou uma cristã devota. E para eles não é normal um cristão devoto como eu. Porque eles ali, o outro cristão ali é católico. Mas eles, assim, eles não demonstram tanto, eles não falam tanto de Deus. Então ele falou assim, eu vejo que você é muito devota. E até às vezes eles falam assim, a Vitória já não faz tudo que o muçulmano faz, ela não come, ela não bebe, isso aqui, só pode ser muçulmana. Às vezes, mas você come pouco, come. Então você não come. Mas assim, o jeito que eles veem assim que existe uma devoção a Deus, né? Que existe um respeito a Deus. E aí com isso ele virou e falou assim, mas vocês leem a Bíblia? Você lê a Bíblia assim, você tem que ter alguém, né, para explicar para você e tal. E quando eles falam isso, eu sempre falo assim, a gente depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala com a gente. E porque para eles, quando eles leem o Alcorão, eles não têm qualquer autoridade ou qualquer liberdade de interpretar, de buscar entender. Eles dependem sempre de alguém para fazer isso. E é isso que segura eles na religião, porque eles não têm essa liberdade que nós temos no Espírito Santo de entender a palavra de Deus e de buscar nele a verdade. Por isso que é muito importante a gente poder usar, né? Pedir ao Senhor para falar conosco e usar essa oportunidade que nós temos no Espírito Santo. A próxima foto que eu queria mostrar
foi de uma visita que eu fiz. Eu participei de um congresso lá na Coreia do Sul e nós fomos visitar a fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão em guerra há muito tempo. E eu não sei se os irmãos sabem, os irmãos estão ali com o mapa do Lista Mundial da Perseguição. A Coreia do Norte, por muitos anos, ela tem estado como o primeiro país, né? O país onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. E por causa disso, porque existem muitas restrições dentro do país para que a pessoa possa ser um cristão lá. Tem uma história, né? No domingo eu quero falar mais sobre isso lá na igreja. Eu vou contar um pouco mais sobre a história, né, da Coreia, sobre o que está acontecendo lá, informações que a gente tem do que está acontecendo lá, que não podem ser divulgadas, né, por segurança dos irmãos que estão trabalhando lá e do projeto que está sendo feito. Mas, só para os irmãos verem, essa daqui, a gente foi na fronteira entre as duas Coreias. Essa parte é chamada de DMZ, Zona Desmilitarizada. O que quer dizer isso é que dos dois lados, na verdade, tem os exércitos, né, os militares estão ali protegendo a fronteira entre os dois países, mas essa zona desmilitarizada é porque ali não pode haver conflito entre eles e cada um está protegendo o seu lado. Mas entre a zona existem muitas minas terrestres? Minas terrestres que existem ali. Então, quando as pessoas tentam fugir do país, quando eles querem procurar uma vida melhor fora de tudo que acontece lá, eles têm que tentar fugir por outro lado, que é o que eu vou explicar no domingo, que eles têm que fugir pela China. Porque não é possível fugir por esse lado, porque eles não sabem onde estão as minas, e é muito perigoso, tem bilhões de minas terrestres ali, e ninguém consegue atravessar desse lado. Mas ali a gente consegue ver uma vila. O que tem no vídeo, se você quiser dar um play no vídeo... Aqui é tudo a Coreia do Norte, só que esse é um vídeo mostrando que tem que ouvir o som. Não sei se você consegue colocar som. Se não, tudo bem. Então, mas é só para mostrar o barulho. Fica esse barulho assim, parecendo uma buzina, assim, esse barulho é o barulho que fica vindo, na verdade, da Coreia do Norte. Então, parece que é uma forma deles evitarem que haja qualquer tipo de comunicação, né? Se alguém tenta gritar, porque ali é muito próximo. Existem vários pontos que você pode visitar para você ver a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Mas esse é o melhor ponto, porque ele é o mais próximo. A gente consegue ter uma visão melhor. E aí, essa foto é mostrando que, como mostrou ele tinha um binóculo, a gente conseguia ver a vila, que fica bem em frente desse ponto. E aí, na vila, a gente viu plantações, a gente vê ali umas casinhas ali que parece que não está terminada. Vimos pessoas também, mas na foto não conseguimos mostrar, a gente tentou dar um zoom, mas não conseguimos mostrar. Mas tinham pessoas ali também vivendo. E se você olhar aqui, ó, muito obrigada, esse zoom ajudou bastante. Aqui, esse pedestal que você vê assim, grandão, isso tem em todas as vilas. Isso é um obelisco, então. É como se fosse para eles sempre lembrarem que o presidente, né, o Kim Jong, está sempre com eles. Porque na Coreia, eles são meio que obrigados, e eles aprendem isso desde criança, a adorar o presidente deles. Então, é por isso que todas as vilas, em todos os lugares, sempre vai ter esse obelisco. E se alguém assiste drama coreano, né, se alguém é dorama, você vai ver que ali está escrito: o grande líder está sempre conosco.
Para quem não assistiu, para quem nunca assistiu Dorama, é aquele Pousando no Amor, que aí vai mostrar, que aí vai mostrar como que é na Coreia do Norte, né? Claro que ali também está muito romantizado, que é um romance, mas mostra muito de como que eles pensam, né, de como eles entendem. Eles pensam que a Coreia do Sul está passando fome. Eu vou explicar um pouco mais no domingo, mas era só para os irmãos terem essa noção. Falar sobre a Coreia do Norte, né, isso foi um projeto que estava lá quando nós estávamos lá, durante o congresso, de que eles querem mobilizar os brasileiros para que eles venham servir na Coreia do Norte. Os coreanos, os sul-coreanos, né, a igreja sul-coreana, tem orado muito pela reunificação dos países, para que eles voltem a ser um só, porque toda a divisão foi muito abrupta, ela foi depois da Segunda Guerra Mundial. Famílias foram separadas, porque eles decidiram a linha de divisão e pronto, acabou. Ninguém teve tempo de encontrar com seus familiares, então até hoje eles estão separados. E a igreja sul-coreana tem orado muito pela unificação, tem trabalhado para resgatar os norte-coreanos, só que eles não podem entrar no país. Não é autorizado nenhum sul-coreano. E recentemente também, há cerca de um ano, 14 anos atrás, os Estados Unidos também foi obrigado a se retirar do país. Então, todas as organizações que vinham dos Estados Unidos, que estavam tentando trabalhar também para ajudar a Coreia do Norte, elas tiveram que ser retiradas. Então, um norte-coreano, um norte-americano ou um sul-coreano não consegue mais entrar na Coreia do Sul. E por isso que eles estão mobilizando outros países. O Brasil ainda é bem-vindo. E o Brasil tem servido lá dentro. Já existem missionários lá dentro. E por isso eles querem mobilizar mais pessoas, mais missionários, para estarem trabalhando dentro daquele lugar. Glória a Deus por isso. Então Deus está levantando, né, a América Latina, o Brasil, para servir esses locais com os nossos irmãos. Eu queria passar para a área de Deus justamente. Vamos fazer uma oração pela Coreia e pedir ao Senhor para que o Senhor continue levantando pessoas para aquele lugar. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos, Jesus, pelo privilégio que nós temos de te adorar essa noite. Obrigada, Senhor, porque nós não merecemos, mas nós estamos aqui neste culto, um culto aberto, Senhor, louvando e glorificando o teu nome, podendo falar o teu nome, Jesus, podendo dizer aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, podendo expressar, Pai, tudo aquilo que o Senhor é para nós. Pai, obrigado, Senhor, por cuidar de nós, obrigado por nos guardar, obrigado por nos proteger. Mas agora, Senhor, nós levantamos a nossa oração pela Coreia, Pai, por aqueles, Senhor Jesus, que precisam ouvir a tua verdade, Pai, por aqueles que estão precisando de uma luz no meio da escuridão, que não sabem o que está acontecendo, que não sabem por que estão aqui, que precisam de um propósito de vida, Senhor, que precisam entender, Pai, por que, Senhor Jesus, que eles nasceram, Senhor. E eles precisam de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor levante mais pessoas. Levante, Senhor Jesus, oportunidades, Deus. Levante, Senhor Jesus, e abra portas, Pai, para que mais e mais, Senhor, cristãos possam entrar naquele país servindo, Senhor, emprego, Senhor Jesus, locais, Senhor, e abençoando aquelas vidas, meu Deus. Nós te agradecemos porque nós podemos fazer parte disso com a nossa oração, Senhor. E cremos, Deus, que o Senhor está abrindo portas, Pai. O Senhor falou para nós orarmos e rogarmos a Ti para que o Senhor enviasse ceifeiros, Senhor. Rogamos para que o Senhor envie ceifeiros para a Coreia do Norte, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, que nós não venhamos nos esquecer dos nossos irmãos, mas para que nós venhamos sempre nos lembrar, Jesus. Espírito Santo, trabalha no meio de nós, trabalha nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, para que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Usa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Eu queria convidar os irmãos nessa noite. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 3. Os irmãos podem se colocar de pé, por favor.
nós vamos ler sobre João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Trapanis e Lisânia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas empederadas. As estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém. Seguimos para exercitar. Amém. Pai, nós chegamos para a tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio que nos concedeu aqui nessa noite. Pedimos para que o Senhor fale conosco, Pai. Pedimos para que o Senhor ministre a cada coração aqui, Senhor Jesus. A tua palavra é viva, é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. E ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, Pai. Por isso nós estamos pedindo nessa noite, Espírito Santo, fala conosco, nós queremos te ouvir. Conserta, repara, exorta e nos traz de volta, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler um pouco mais, mas João está falando com as pessoas que estão vindo para ele. A primeira parte que nós lemos, Lucas, ele era um grande historiador. Então, Lucas ele coloca exatamente o momento que o ministério de Jesus vai se manifestar fortemente, mais fortemente, dentro ali da comunidade, e Deus marcando esse momento, E depois disso, ele fala sobre, ele está dando a introdução, de quem é João, de que o próprio Jesus também vai confirmar isso mais para frente, de que João ele era uma voz, ele era a voz que clamava no deserto. E o que ele tinha que fazer com essa voz? Que isso era um versículo lá de Isaías, era uma passagem muito conhecida lá de Isaías, que esse momento dessa voz clamando era o momento dela preparar o caminho para o Senhor. E eu gosto muito porque ele começa a dizer que ele vai fazer as veredas ficarem retas. Ele está consertando, ele está fazendo as coisas ficarem do jeito certo. Muitas vezes as pessoas falam que Jesus veio para fazer as coisas virar de cabeça para baixo, mas na verdade ele está fazendo as coisas virarem de cabeça para cima. Aleluia, glória a Deus! Então, quando João ele vem pregando, esse é o propósito da missão que ele tem, esse é o propósito que Deus chamou ele para preparar o caminho do Senhor. E quando ele vem falando isso, ele vem batizando, uma coisa que era comum naquela época, não era uma coisa estranha o batismo em si, o descer as águas, a purificação era uma coisa que já acontecia, que Deus tinha estabelecido lá no Antigo Testamento, quando ele fala sobre a purificação cerimonial. Se você tocasse numa pessoa morta, por exemplo, você tinha que se lavar. Isso era algo que já acontecia. Mas quando João ele vem batizando, ele vem falando, olha, essa água, essa purificação, ela é de arrependimento. Ela é de mudança, ela é de transformação. Então as pessoas tinham perguntas a João. Elas queriam saber assim, como assim? Essa é uma água de transformação, é uma água de mudança. E por isso que eu gosto de ler Lucas, porque vem as perguntas. E João ele vai respondendo, ele fala, então o que devemos fazer? Quando a multidão pergunta a João, ele fala, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram. Os publicanos, eles não eram bem vistos pelo povo, eles eram mal vistos. Eles eram pessoas desprezadas e pessoas, como se diz, não gratas, porque eles eram aqueles que praticamente estavam traindo o povo. Eles eram os que cobravam do povo os impostos que eram para ser dados aos romanos, aqueles que estavam dominando sobre o povo.
Então as pessoas não tinham nenhum prazer em estar com os publicanos. E os publicanos também vêm a João e vêm para ser batizados. E quando eles vêm para ser batizados, João fala para eles, eles perguntam, mestre, o que nós devemos fazer? E ele fala, não cobrem nada além do que foi estipulado, dizendo para eles, sejam honestos. Isso é mudança, isso é transformação. E quando vem os soldados também, até os soldados vêm se batizar com João, e aos soldados ele também dá uma palavra: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Então ele também estava dizendo ali para eles, sejam honestos, não recebam propina, também mostrem o resultado da sua transformação. E João ele falou isso porque antes, se nós vemos um pouquinho antes, ele disse assim, raça de víboras. Se a gente vai em Mateus, João, na verdade, ele está dizendo isso para os fariseus, para os saduceus, que vieram ver o que João está fazendo. E ele fala, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. E ele continua, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João ele trazia ali uma advertência para aqueles homens que se achavam que sabiam muito da palavra de Deus, que achavam que entendiam o mandamento de Deus. Os fariseus e os saduceus, eles tinham uma função muito importante no reinado, no governo ali do povo de Israel. Porque por muitos anos o povo de Israel ele sempre lutou e ele sempre batalhou. Não é um povo que desiste fácil. Até hoje, né, quando a gente vê as guerras, tudo que está acontecendo, não é um povo que se rende fácil. Então, quando os romanos vêm ocupar o território de Israel, eles têm muita dificuldade de conseguir manter esse domínio. E aí vão ter guerras, né? guerras como a guerra dos Macabeus. Vão ter momentos ali que o povo está passando por esse processo de tentando se libertar. E aí, quando se levantam os fariseus, eles têm essa preocupação com o zelo da palavra de Deus, porque eles sabem que isso foi perdido quando o povo de Israel foi enviado para o cativeiro. Eles se perderam muito na palavra de Deus, muitas coisas não sabiam mais. Então, os fariseus, eles vêm com esse propósito de serem zelosos. Eles têm esse propósito de tentar ser zeloso. E aí, eles começam tanto nesse sentimento de tentar, nós precisamos cumprir a palavra de Deus, que eles começam a inventar regras, coisas que não estavam no Antigo Testamento. Dessas regras, a gente sabe que existe um número, cerca de 630 regras que os fariseus, naquela época, diziam ao povo que devem ser feitas. E isso veio também porque eles diziam que essa lei ela já existia. Eles diziam ao povo que essa lei já existia, porque essa lei, na verdade, era a lei que não tinha sido escrita. A lei do Torá, a lei dos 10 mandamentos, os 5 livros escritos que foi considerada a autoria de Moisés, escrito por Moisés, continuado por Josué, aquela era a lei que se dizia que era escrita. Mas a lei não escrita era a lei que os fariseus diziam que eles conheciam e que agora eles começaram a passar para o povo. Só que existia uma situação e cada coisa, e até existia, vamos dizer assim, certo, uma briga, porque existiam 2 grupos principais de fariseus que eles tinham uma certa briga que eles diziam assim, não, isso deve ser feito desse jeito. E é daí que vem, como por exemplo, quando Jesus é confrontado sobre lavar as mãos. Porque um fariseu falava que tem que ser feito desse jeito, não, você tem que pegar água desse jeito, ter a forma de você mergulhar a mão, ter a quantidade de água que tem que ter no pote, e o outro já fala assim, não, você tem que ter mais água, você tem que mergulhar 5 vezes, 7 vezes, cada um lhe dava, e tudo isso era às vezes páginas e páginas discutindo e explicando como você deve lavar a mão. E aí quando Jesus ele fala com eles, ele fala assim, mas que quando questionam ele, você não lavou a mão, ele chama a atenção deles, vocês estão pensando muito na lei e
esquecendo do essencial. Não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai. Então Jesus, ele chama a atenção deles. Então eu quero trazer isso para os irmãos entenderem como estava a mente do povo naquele momento, pressionado por uma religião. E é isso que eu vejo nos muçulmanos. Eles são pressionados pelas leis, pelas regras que eles têm que seguir. Eles têm que fazer 5 coisas essenciais que todo muçulmano tem que fazer. Ele tem que professar que ele acredita que Deus é o único e que Maomé é o seu profeta. Ele tem que professar isso. Ele tem que fazer o Ramadã, como eu falei. Ele tem que orar 5 vezes ao dia. Ele tem que ter pelo menos uma vez na vida a Meca. E ele também tem que dar certas ofertas, né? Que, como nós temos o dízimo, eles também têm certas obrigações que eles têm que dar alguma contribuição. E fora isso, tem todas aquelas regras, o que eles podem comer, o que eles não podem comer, e diversas coisas. E o pior, para mim, é quando se fala que Deus escolheu a língua árabe. Então, eles só podem orar em árabe. Eles precisam decorar, precisam aprender como se fala, como pronuncia ali aquela oração, e ela vai ser decorada, mas nem sempre eles precisam saber o significado. O significado você procura se você quiser, mas você não tem que saber o significado. O que você tem que fazer é a oração. Então você imagina que opressão é essa? Imagina Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, na sua graça, o Deus que nós conhecemos, o Deus de amor, que enviou Jesus e que tinha esse coração, que tinha esse sentimento. Imagina Deus vendo essas pessoas agora, nesse momento, vivendo dessa forma, achando, irmãos, de coração, eles acham de coração que eles estão servindo a Deus. Eles acham que de coração eles estão alcançando a sua salvação. E na verdade, infelizmente, não está acontecendo nada. Não está fazendo diferença nenhuma para a eternidade para eles. E é isso que às vezes me machuca, né? Porque eu sei que isso não está fazendo diferença para você. Porque toda a nossa justiça é retrato de imundícia. Como é que a gente pode alcançar um Deus que é santo, um Deus que é poderoso? Aleluia! Oh, glória! Se Ele não colocasse alguém perfeito para fazer isso por nós, se Ele não colocasse Jesus, seria impossível nós alcançarmos isso. É verdade. E aí, agora nós vamos voltar aqui para João e nós vamos ver como Deus ele planejou isso. Profetizado lá atrás, confirmado por João, confirmado pelos anjos, por todos os milagres que aconteceram, confirmando que Jesus, ele é o Messias enviado pelo Senhor. Então veio agora João, e ele aparece, e ele está ali preparando o caminho. E sobre esse preparar o caminho, eu também quero trazer atenção para a igreja, que muitas vezes o Senhor está me chamando. Aleluia, é verdade, Senhor. Eu gosto de ver a história de João, porque a história de João para mim não é a história do primeiro, mas é a minha história também. Porque muitas vezes nós estamos preparando o caminho do Senhor para alguém que vai vir a Cristo. Nós estamos sendo enviados pelo Senhor. Antes de nós, irmãos, antes de nós ouvirmos falar de Jesus, nós tivemos um amigo, tivemos aquela pessoa do nosso lado, que essa pessoa mostrou Jesus para nós. Então, João, para mim, ele é essa pessoa que está mostrando quem é Jesus. E no meio dessa história que eu contei aqui, sobre os fariseus e os saduceus, eu quero que você imagine também o alvoroço que era João aparecer batizando. Porque João é muito simples. Se você ver que como João, ele se apresentava, ele se apresentou, até Jesus vai citar isso. Vocês foram ver alguém que estava vestido bem armado? Não, vocês foram lá para ver um cara que estava vestido de peles de camelo, que come mel silvestre. E como assim ele conseguiu fazer todo esse alvoroço? Como assim ele conseguiu chamar a atenção? Porque ele tinha sido enviado por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor! O que depende é da presença
porque João estava onde? No deserto. Jesus falou, vocês foram onde? No deserto, não que eu nunca nisso. Alguém vai no deserto para fazer alguma coisa? Mas eles foram no deserto, porque a mensagem de João, ela cativava, ela chamava a atenção. Glória! Era Deus levantando aqueles corações, era Deus falando nos corações dele. E estava chamando a atenção. E aí, o que mais nos entristece, o que mais entristece Jesus também, porque Jesus, ele chama a atenção dos fariseus, ele não gosta, né, do como ele faz, mas ele ama. Jesus, ele ama. Ele não deixa de amar. Então, quando eles estão lá, e João, ele vem falando, infelizmente, Jesus ainda lembra eles, vocês lembram que os publicanos, que as outras pessoas, elas reconheceram quem era João, mas vocês não. Vocês não reconheceram, vocês desprezaram. Tem um momento, né, que quando Jesus está ali fazendo muitas coisas, que a gente está lá no templo, né, próximo do momento dele já se entregar, e está ali em Jerusalém, vem os saduceus e os fariseus primeiro. E eles vêm para Jesus e perguntam assim, com que autoridade você está fazendo isso? Com que autoridade você está ensinando o povo? Você está fazendo esses milagres? E aí Jesus responde para eles, vou responder. E Jesus, eu gosto, é muito bom, né? Porque Jesus, ele adora responder pergunta por pergunta. Então Jesus vira e fala para eles assim, vou responder. Se vocês me responderem uma pergunta também. De quem era o batismo de João? Dos homens ou dos céus? Pergunta difícil para os fariseus, porque Lucas vai até explicar por quê, né? Por que era difícil para eles responderem. Se eles falassem que era dos homens, se eles falassem que era do céu, Jesus vai falar, mas por que vocês não aceitaram então? Vocês não são homem de Deus? Vocês não estão na presença de Deus? E infelizmente, às vezes a gente rejeita, né, Deus? Às vezes a gente acha que o que vem do céu tem que ser santo, tem que parecer bem certinho. Talvez você olhou aqui pra mim nessa noite e falou assim, essa aí que é a missionária Vitória? Fala sério. Às vezes a gente olha pra aparência, a gente fica pensando que tem que vir de um jeito. Mas Jesus, né, ele sabe de todas as coisas. O Senhor, como a gente lembra lá em Samuel, o Senhor olhou para o coração de Davi. Ele falou, não olhe para a aparência, porque eu estou de outra forma. E aí, quando ele pergunta, né, se eles falam, se a gente falar que é dos céus, então a gente não vai ficar bem pra gente. Nós vamos passar vergonha, porque nós não aceitamos. E se a gente falar que é dos homens, nós vamos ser apedrejados, porque todo o povo reconhecia, todo o povo sabia que João, ele tinha sido enviado. É verdade. Mesmo com tudo que os fariseus falavam, o povo sabia que tinha alguma coisa ali. Eles tinham sido cativados pela mensagem de João Batista. Então eles não podem falar isso. E eles tentam ser espertos, né, e sair fora e falam, não sabemos. Então também não vou te responder. Mas Jesus responde. Jesus pega, como ele sempre faz, conta uma parábola. Jesus vai contar uma parábola. E em Mateus, fala que Jesus conta depois disso uma parábola, que é a do filho de 2 filhos, né? O filho que fala que faz, que vai fazer, que não vai fazer e faz, e o outro que não faz, que fala que não vai fazer e depois vai lá e faz. Mas tem uma outra parábola que Jesus conta, que é a parábola dos lavradores. E essa parábola, ela está exatamente, nos 3 evangelhos, ela está exatamente logo após Jesus conversa com os fariseus. E nessa parábola, vamos ler a parábola nessa noite? Para nós acompanharmos? Lá em Lucas 7. Isso aqui não estava.
na conta, não estava na conta da pregação. Parábola dos lavradores. Alguém deixar isso para ficar. Nessa parábola, como Jesus começa a contar essa parábola, um homem que ele juntou e arrendou, pegou um pedaço de terreno, ele arrendou um terreno, e aí ele fala desse terreno, e esse homem, ele preparou todo o terreno, ele deixou o terreno pronto para que pudesse ser usado. E ele fala, na época da colheita, enviou os servos aos lavradores para que entregasse parte do fruto da vida. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Aí que coisa. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro. Eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado? Quem sabe o respeitarão? Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Consegue perceber que o que aconteceu? Até Jesus, quando conta essa parábola, o povo fala assim: que isso nunca aconteça. Que coisa horrível. Imagina, os seus trabalhadores de repente se revoltam contra você e matam seu próprio filho. De que história é essa? Os fariseus e os saduceus, muito inteligentes, claro, porque depois da resposta que eles receberam de Jesus, eles sabem de quem ele está falando. E Jesus fala para eles que ele sabe até do plano deles de matar Jesus. Então, imediatamente eles saem dali prontos para nós precisamos matar esse homem. Porque esse homem está tirando o que era que eles tinham ali interesse. Era em conservar a religião, era em conservar o povo, era poder. O que eles estavam perdendo e o que eles tinham a preocupação de perder era a sua autoridade com o povo. E era tão por isso que eles falavam: nós precisamos matar esse Jesus. Assim como eles foram lá investigar sobre João, porque a conversa que a gente tem no Evangelho de João mostra pra gente que eles foram investigar João Batista, porque João Batista estava traindo o povo. E a mesma coisa, eles estavam preocupados em perder o seu poder, em perder a sua autoridade. E Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos ser assim. Amém. Às vezes, glória a Deus. A gente está numa posição, às vezes a gente está numa posição de liderança, e a gente fica com medo de perder o nosso cargo. Meu Deus. A gente fica com medo de perder aquele poder que nós temos. Todo o poder vem do Senhor. Aleluia! Nada é a autoridade do Senhor Jesus. Ele é o dono da obra. Eita glória! Não podemos achar que nós somos o dono. Glórias a Porque Deus! era isso que eles pensavam. Era isso que eles estavam pensando naquele momento.
Vocês não Fala, assim, papai! nós somos o dono disso aqui, como nós podemos Aleluia. ter controle do povo? Nunca se ouviu falar que tinha 2 sumos sacerdotes, mas naquela época tinha. Tinha 2 sumos sacerdotes. Sumo sacerdote vai ser um só, é o sumo. Mas naquela época tinha 2, de tanto que era briga. Então era Anás e Caifás. E eles tentando ali uma forma de matar Jesus. Mas eu quero encerrar. Tá na hora. Eu quero encerrar vendo mais uma passagem de quando João ele é confrontado sobre Jesus. Meu Senhor da glória. Aleluia! João capítulo 3. Glória a Deus! Tu és lindo, Jesus! Toda glória, toda honra eu dou a Ti, Senhor! E depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. Agora, Glória! Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor Jesus! Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Eita, glória! É a alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor! Eu acho que eu não preciso nem falar, né, Deus? É, Deus. A palavra de Deus, ela O fala. Senhor tem que crescer, nós precisamos João, aparecer. ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia até onde ele precisava ser ali para o povo manifestado, onde ele precisava aparecer até o momento que o Cristo viesse. E ele sabia que ele precisava guiar as pessoas para Cristo. Então, quando veio falar para ele: olha, Jesus está tomando seu espaço. E às vezes a gente fica com medo disso. Mas fique feliz quando o Senhor ele continua a obra através de outro. Amém. O Senhor ele começa a usar. Oh, glória! Não queira ser aquele que é mais usado, queira ser aquele que é mais o canal de Deus. Que bom que eu estou vendo meu irmão prosperando. Que bom que eu estou vendo meu irmão crescendo. Ele está usando, que ele está sendo usado pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Estou aqui para servir, estou aqui para ajudar. Então assim a gente vê João, ele disse: para que ele cresça e que eu diminua, porque a minha obra ela está feita. Eu já vim fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Que sejamos felizes em cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida, o chamado que Ele tem na nossa vida. E se o nosso nome for lembrado ou não, glorificado. Oh, glória! Oh, aleluia! Amém. Oh, glória! Tinha um missionário da China, e eu gostei muito quando eu aprendi essa frase, que não foi ele que falou. Esse é o missionário Dixon. Ele serviu muitos anos na China. E quando ele tinha uma das coisas que ele falou, quando ele estava vivo, e tinha um trabalho lá, e foram muitos outros missionários, muitas outras igrejas, milhares, que ele ficou responsável. E eles pediam as pessoas para falar assim: olhe, para que a gente continue com um sentimento pequeno. Não que ele não queria o avanço, mas ele não queria ser tentado pelo desejo de achar que ele era superior, Meu Deus. de achar que ele era melhor, mas sempre servindo ao Senhor. E aí, quando ele morreu, uma frase que se fala dele é que ele viveu para ser esquecido, para que Cristo pudesse ser lembrado. Meu Deus, aleluia! Essa é a frase que eles falavam de Dixon.
ele morreu. Não foi ele que falou, é que as pessoas falavam dele. Que nós venhamos ter esse sentimento. Meu Deus! De não buscar aparecer, de não buscar É ser verdade, Senhor! mas que reconhecido seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós não somos nada, não fazemos nada. Ele faz em nós. É o poder que opera em nós. Que seja para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus. E eu queria, falei que eu ia encerrar, foi igual o pastor Wallace. Eu vou encerrar com lá em Lucas, capítulo 7. Quando o João teve um momento que ele sentiu, talvez, o sentimento de que não tinha certeza. E eu gosto de ver, às vezes, quando a palavra de Deus ela mostra que nem todo mundo é perfeito, que nem todo mundo está 100% o tempo todo. E eu agradeço a Deus por isso. Porque isso mostra pra gente que a gente depende do Senhor. E aí mostra que João ele pediu para perguntar a Jesus. Ele perguntou a Jesus, mas você era você mesmo? Será que eu consegui cumprir o que Deus colocou para eu fazer? Será que tem que vir outro? E a resposta de Jesus para ele é: volta para ele e fala: os cegos veem, os aleijados são, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Irmãos, nós não sabemos, nós não podemos saber quão grande é a obra de Deus. Nós não podemos ter dimensão daquilo que Deus quer fazer. Nós não somos dignos de entender tudo, mas nós somos dignos e privilegiados e merecedores de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. É honra nossa. Ele deu para nós. É privilégio nosso. E nós temos que fazer. Nós não podemos desistir. Nós não podemos olhar para trás. Deixa o resultado com Ele. Deixa que Ele sabe como que vai fazer. Deus tem colocado coisas para fazer na sua mão. Não desista. Não olhe para trás. Continue. Porque o resultado é dele. É para a glória dele, é para a honra dele, é para o que Ele faça. E Ele vai fazer acontecer da forma que Ele quiser. Não cabe a nós discutir, não cabe a nós dizer como deve ser. O controle é do Senhor. O controle é do Senhor da obra. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos te agradecer, Jesus, porque nós temos esse privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa mente, te pedimos perdão, Senhor, assim como João ele pregava, Jesus e falava sobre o arrependimento, nós nos arrependemos, Pai, das vezes que nós queremos tomar o controle, das vezes que nós queremos fazer da nossa forma, Jesus, e nós nos rendemos a Ti, Pai, dizemos que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, Senhor, que nós venhamos, Senhor Jesus, ser do tamanho que o Senhor quer que nós sejamos, seja pequeno, seja grande, Senhor, nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Espírito Santo de Deus, toma o primeiro lugar nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, Senhor, em nome de Jesus. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor. Ansiamos te ver, Senhor, ansiamos estar na Tua presença. Oh, Jesus, volta, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Usa-nos para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Recebe a honra, recebe a glória, recebe a majestade, Jesus, porque Tu és digno, porque Tu pagaste
Amém. Louvamos a Deus. Muito obrigada pela oportunidade.